Então, como nós comentamos agora há pouco, a gente tem feito, aliás, algumas instituições ou alguns institutos têm feito pesquisas, né, para poder saber a evolução das religiões do Brasil. E como a gente comentou, foi publicado ontem pela Fundação Getúlio, foi divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa da religiosidade no Brasil, né, e mostrou ali a evolução de algumas religiões, a queda de outras e tudo mais, e, né, o Espiritismo sendo analisado dentro de algumas regiões do país, e mostrou, né, um determinado número, né? Mas o interessante é a preocupação com o catolicismo já havia se manifestado quando ela estacionou, mostrando um crescimento tanto do espiritismo como também das religiões evangélicas. E agora nessa pesquisa não só confirmou aquela preocupação, como mostrou um decréscimo também, né? Então tem ali a necessidade de uma intensificação, ou um detalhamento desses dados, né? Mas como eu falei para vocês, eu prefiro aguardar a pesquisa do censo, que mesmo sendo também dentro daquele método que muitas vezes a gente não concorda, né, é o melhor que a gente tem nesse sentido. Mas vamos lá. O interessante, o que podemos observar, para a gente ter uma ideia de como vem a evolução do espiritismo no Brasil, a Federação Espírita Brasileira, através do seu setor editorial, enviou para nós publicou, né, uma informação da quantidade de livros vendidos. E isso inclusive foi publicado no nosso informativo, numa pesquisa que eu fiz. Mostrou que até 2009 100 milhões de livros espíritas haviam sido vendidos até 2009, né? E agora a gente tem a Bienal lá no Rio de Janeiro, que começa agora no dia 1º de setembro, em que os livros espíritas estão ocupando um espaço significativo desses grandes eventos literários agora, né? Então, se a gente não tem dados específicos sobre o número de espíritas ou simpatizantes, basta a gente analisar a vendagem desses livros para a gente ter uma ideia do consumo, a quantidade de programas que são veiculados na televisão, no cinema, o número de espectadores, de telespectadores, né? Então é assim que a gente vai analisando meio que na prática, né? Então para vocês terem uma ideia, nessa novela nova que começou na Rede Globo, Fina Estampa, né, no horário das 9 horas, tem uma personagem que ela é médium, né? E ela é uma médium que sofre muito com a mediunidade porque ela tem a premonição. E ali então ela consegue perceber alguns detalhes que para ela é muito sofrido, como a gente vê, né, na realidade, como a gente vê também na ficção, mostrando que pessoas que são médiums, mas que não querem ser, né? Inclusive, né, bem-vinda, Sandra. Olá, Dulce. Inclusive, eu conversava com um casal de amigos que tive a oportunidade de encontrar nesse fim de semana, né, a gente jantou junto, e inclusive eles foram, né, desses amigos, um dos grupos que me incentivaram no meu desenvolvimento dentro da doutrina espírita. Eu comentei com vocês de um casal amigo que tinha me ajudado a iniciar essa pesquisa, e esse casal que eu encontrei no fim de semana deu uma intensificada, né? Então, tá certo, Ana. Aí então, conversando com eles, essa minha amiga disse o seguinte, que a irmã dela é médium e tem uma evidência muito potente, só que ela não é espírita e não quer ser médium também. Mas independente disso, né, de vez em quando ela frequenta, né, um centro espírita aqui de São Paulo, tal. Nós temos aqui um centro muito grande, que é o Centro Espírita Perseverança, que fica na Zona Leste, lá perto da Avenida Sapopemba, aqui no extremo da Zona Leste de São Paulo. E aí então, conversando com ela, fazendo uma visita, né, ela estranhou, né, porque estava esse casal e mais essa irmã. E aí então ela olhou assim para o palco, onde eram realizadas as palestras, e ela estranhou, dizendo assim, poxa, mas é diferente esse centro, né? E as pessoas perguntaram, mas por que é diferente? Ela falou assim, estranho, porque tem freira aqui também no centro. Aí eles olharam assim para o palco e falaram, mas não tem freira nenhuma aqui. Aí caiu a ficha dela, ela assim, entendeu. E logo depois de um tempo, Dona Guiomar, que é a presidente do Centro Espírita Perseverança, né, pela sua mediunidade e tudo mais, ela falou assim, olha, hoje nós temos aqui, né, a graça de receber a visita das Legionárias de Maria.
que é um grupo de espíritos dentro da religião católica, que também participa desses trabalhos que são feitos no mundo espiritual. Então a gente vê assim que são pessoas que têm essas percepções, que têm essa visão, que não querem ter, mas isso é uma questão de desejar ou não desejar, mas o fato está consumado, né? Então nessa novela vai mostrar uma personagem que, se eu não me engano, essa personagem é uma prostituta, que tem essa mediunidade, né, da pré-cognição, né, e isso para ela é bastante preocupante. Então, de um modo geral, para a gente poder analisar de que forma que o espiritismo vai sendo difundido no Brasil, é através desses sintomas, né, da quantidade de livros vendidos, da quantidade de programas que são realizados em torno desses temas espiritualistas, né, envolvendo a mediunidade e tudo mais, e a gente vê pela intensidade, até mesmo dentro daquela pesquisa que eu passei para vocês já, no www.espiridige.net/mídia, nós temos ali também uma quantidade muito grande de programas espíritas aí, espalhados, né, pelos diversos canais e diversos veículos. Então isso é interessante para nós, é bem importante, mostrando que esse conhecimento espírita começa então a ganhar mais corpo, e as pessoas começam a se interessar, mesmo nas sendo espíritas, né, esse que é o detalhe, porque se interessam pelo tema, né, não necessariamente pela filosofia. No próximo dia 7 de outubro temos o filme dos Espíritos, né, o lançamento da Fundação Espírita Nosso Lar, casa da Fundação Espírita André Luiz, que produziu esse filme, é o próximo aí do mercado, né, com grande expectativa também a gente aguarda o seu lançamento, né, e assim a gente vai, né, esperando sair as informações. Bom, vamos em frente então. O nosso estudo de hoje nós vamos desenvolver mais dois temas, dentro da coletânea de preces espíritas, e são as duas últimas preces dessa categoria de preces pessoais. Depois a gente entra pelas preces às outras pessoas e também, né, ao mundo espiritual. Então nessas duas nós vamos primeiro tratar a prece no momento antes de dormir, e depois prevendo a morte próxima, né? Aliás, deixa eu corrigir aqui o banner, que ele apresenta um pequeno erro, para a gente fazer a coisa direito, senão acaba ficando tudo meio atravessado. Só um instantinho, meus amigos, que eu reparei ali agora o errinho que apareceu ali no nosso... Prontinho. Bom, vamos em frente então. Nós temos aqui na nossa coletânea esses dois últimos temas, como nós conversamos, no momento de dormir. Antes da gente fazer a leitura desse texto, é interessante a gente retomar ali ou rever 3 questões importantes lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que trata ali das questões 400, 401 e 403, em que Kardec, abordando essa questão da emancipação da alma, da liberdade do espírito, das experiências que ele pode vivenciar nesse momento de liberdade. Na questão 400, né, bom dia pessoal que chegou, sejam bem-vindos. Na questão 400, Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece de bom prazer no seu corpo material? Então a gente lembra que existe ali é importante a gente lembrar sempre que o nosso corpo é constituído de 3 elementos. Nós somos constituídos de 3 elementos, podemos dizer assim. O primeiro, nós podemos dizer que somos nós, a própria consciência, somos nós propriamente ditos. O segundo é o nosso corpo perispiritual, aquele que nos permite a conexão, né, o vínculo com esse nosso mundo material, e o nosso corpo físico propriamente dito. O corpo físico, o nosso corpo perispiritual, ou corpo astral, dependendo da filosofia ou do segmento que faz essa análise, esse corpo perispiritual, ele não está preso, ele não está ali engarrafado dentro do corpo físico, ele está conectado. E no momento em que o espírito consegue adquirir uma certa liberdade de consciência, consegue adquirir maior tranquilidade, tem condições de se desprender. E nesse desprendimento, então, mantendo o vínculo com o seu corpo físico, como todos nós sabemos, o espírito, então, nesse processo que nós chamamos de emancipação, ou também chamado de viagem astral, ou também chamado de desprendimento, então tem uma série de nomes que são dados para esse processo. Nós, libertos do corpo físico, parcialmente do corpo físico, nós temos então ali a oportunidade de vivenciar experiências nessa nova dimensão.
Então tem a dimensão física, onde nós estamos restritos e limitados, e por outro lado nós temos ali as experiências no mundo espiritual, nessa dimensão mais sutil. A Bárbara colocou, né, você acha que esse cordão de prata tem função de não deixar fugir o espírito? Não, a função dele, na verdade, Bárbara, né, dessa conexão, né, alguns chamam de cordão de prata, né, Kardec já fez uma referência sobre esse cordão, a André Luiz também já falou sobre isso, né, então foi observado, não é porque simplesmente disseram que tem e nós temos que acreditar que tem, mas foi observado que os espíritos durante o processo de emancipação mantêm uma conexão com o seu corpo físico. Porque, na verdade, o que dá vitalidade a esse corpo físico é a conexão com o espírito. A partir do momento em que você desconecta esses dois, o espírito não vai fugir. Porque se fosse tão simples assim, nós tirarmos essa desconexão, todo o espírito que desencarnasse, ele simplesmente iria embora. E, na verdade, nós sabemos que não é assim. Muitos espíritos desencarnam e continuam durante muito tempo vinculados ao seu corpo físico, sofrendo as consequências, né, as impressões, a decomposição, as sensações que ele pode provocar. Então, ele não prende e nem liberta, ele simplesmente conecta. O que nos mantém preso ao nosso corpo físico, na verdade, é a nossa consciência, é o nosso pensamento, é o nosso apego a esse corpo físico. Tem pessoas que, para poder ter essa emancipação, acaba tendo mais facilidade. A gente lembra que a mediunidade para nós é uma questão orgânica. É o nosso corpo físico que nos proporciona condições de termos ali sensibilidades mais desenvolvidas, mais afloradas nesse ou naquele sentido. Então nós temos pessoas que têm facilidade para poder ouvir o mundo espiritual, pessoas que têm oportunidade de sentir, outros de ver, outros de se comunicar, outros inclusive nessa questão anímica. Quando a gente fala de anímico, é uma faculdade, é uma habilidade que o próprio indivíduo tem de algumas realizações. Uma dessas realizações é essa emancipação. Tem pessoas que num simples cochilo, basta ele se relaxar, que ele consegue se desprender. Há inclusive pessoas que em vigília é ficar no estado desperto, consegue se libertar do corpo. Quando quer, tendo ali um controle, muitas vezes sem querer. Quantas vezes tem pessoas que estão ali sentadas, por exemplo, num ônibus cochilando, de repente ele dá um salto gritando de medo. Porque naquele momento ali, quando ele cochilou, ele se emancipou, se viu fora do corpo e não sabia como lidar com essa experiência e despertou correndo. E ele teve aquela sensação de queda, como se ele estivesse caindo. Quem aqui nunca, durante o sono, não acordou assustado como se estivesse caindo da cama? É aquela sensação de que o espírito se emancipando, a gente ele tendo essa consciência que alguma coisa está acontecendo, a gente volta com um susto. E então a gente ou grita, ou acorda correndo, ou acorda assustado, seja lá como for. E são muitas experiências que acontecem nesse sentido. Muitas pessoas têm consciência de que estão ali despertas enquanto dormem, mas não conseguem se movimentar, como se o corpo físico estivesse ali no estado cataléptico. Ele está ali congelado, então ele fala assim, eu estou acordado, mas eu não consigo me mexer, ou tem gente falando comigo, tem gente me assombrando e tudo mais. Então eles são muitas as experiências nessa questão da emancipação do corpo, que tem pessoas que ficam apavoradas. Né? Pois é, pior é isso, né, Dudu? Então, a gente lembra sempre que são experiências interessantes que nem todo mundo tem. Eu me lembro de um amigo que ele comentava que ele estava sentado no chão do quarto dele, assim, encostado na cama, fazendo uma leitura, e de repente deu aquele torpor. E aí ele teve a oportunidade de se ver, como se estivesse no teto da casa, sentado lá embaixo. E ele não é espírita, não tinha nenhuma religião definida, e nem por isso ele foi privado dessa experiência. Então a gente vê que é uma questão orgânica, quanto mais a gente se esclarece, melhor. Né? Nós temos ali no atendimento fraterno pessoas que nos escrevem, né? Mas tem pessoas que têm mais sensibilidade para isso, Bárbara. Tá? Essa é a diferença. Tem uma pesquisa, um trabalho interessante feito por Maurício de Souza, né? Maurício de Souza ali, que é o pai da Turma da Mônica. Ele escreveu um quadrinho uma vez, um gibi, em que a Magali, né, chamada Magali e o Astral, é o título da historinha que ele criou. E mostra a Magali muito preocupada, né, porque ela estava com muita fome, como sempre. Então ela fica assim, né, estou com uma fome e tal, eu quero ir para a geladeira, mas eu não vejo a hora dos meus pais irem dormir, porque assim eles não podem falar nada, né. E aí então ela ficou fazendo hora, de repente ela percebeu um silêncio. Aí então nesse silêncio ela falou, opa, que legal, não tem mais ninguém aqui acordado. Então ela se levantou da cama, foi até a geladeira, mas ela falou, peraí, mas eu não estou mais sentindo fome. Então eu vou voltar para a cama. Quando ela volta para a cama, ela vê o seu corpo ali deitado.
Aí então ela fica assustada naquele primeiro momento, mas depois ela começa a se esclarecer. Olha que interessante, eu estou dormindo, mas eu estou acordado, então eu vou fazer tal coisa. Não é sonambulismo, é desprendimento, Bárbara. Porque ela viu o corpo dela dormindo, mas ela estava acordada, como espírito, né? E aí então depois, no meio da história, ela começou então a atravessar a porta, foi até o mercado, fez, aconteceu. A Magalijo, da Turma da Mônica. Aí depois fez acontecer, depois voltou para o corpo físico, acordou esfomeada como sempre, e depois ali começou a comer. Então é interessante a gente perceber nessa história da Magali uma realidade interessante. Porque tem muitas pessoas que têm essa facilidade de desprendimento, mas os seus interesses estão totalmente voltados para aquilo que o mundo físico oferece. Então nós temos um livro que certa vez eu li, que tem ali uma certa polêmica, que tem uma certa, digamos assim, incoerências doutrinárias, mas a essência da história é interessante, que chama Sexo no Além. Tive a oportunidade de ler esse livro e mostra a experiência de muitas pessoas que durante o seu sono físico, pelas tendências que abraça, acaba procurando relações e procurando sensações no mundo espiritual, mesmo durante o sono. Mas que durante as suas vidas cotidianas, as suas vidas normais, despertas, são pessoas bem equilibradas, são pessoas bem comportadas, pessoas ali que têm as suas vidas regradas dentro da moral social, da moral da sociedade, mas que durante o sono físico, pelo fato de não terem essa consciência, deixam aflorar. Né? O próprio livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, traz muitos relatos a esse respeito. Então, nós vemos ali, né? Como foi colocado um pouco mais acima ali, a Bárbara perguntou, tem gente que não presta atenção. Tem pessoas que nesse momento de sono, pelo fato de estarem muito apegadas e por terem essa dificuldade de se libertarem do corpo físico, eles continuam dormindo assim como o seu corpo físico. Outras se levantam e ficam ali sentadas, feitos zumbis, do lado da cama. Tem pessoas que ficam andando pela casa, não sabem o que fazer e volta. A Ju, certa vez, comentou, né, que o filho dela, ela estava fazendo alguma coisa, o filho dela passou pelo corredor, ela olhou, conversou alguma coisa com ele, foi lá para o quarto e ele estava dormindo no quarto. Só que ele, espiritualmente, pela sensibilidade que a Ju tem, percebeu que o garoto estava andando ali pelo quarto, né? Fica ali parado, ali, andando pela casa. Então, são experiências interessantes, o Gabriel, né? Então ali ela ficou tranquila porque conhecia, sabia do fenômeno, entendia o que estava acontecendo, viu o filho em desdobramento andando pelos corredores da casa, mas ele fisicamente dormindo na cama. Então tem espíritos que ficam nessa condição. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que tenha lucidez nesse momento de desprendimento, né? Nesse caso, Jandira, do sonâmbulo, são pessoas que estão ali presas ao seu corpo físico, que têm uma consciência extracorpórea, mas estão ali ligadas ao corpo físico. Nesse caso da emancipação que a gente está falando, é o espírito que se desprende do corpo. O corpo está dormindo ali quietinho, mas é o espírito que então começa a caminhar e começa a transitar e vivenciar experiências, né? Então, como a gente colocou, depois Ju, deve ter ido para a geladeira, né? Então, como a gente comentou, são poucos os espíritos que nesse momento de emancipação têm consciência do que está acontecendo. A gente tem relatos de Chico Xavier, a gente tem relatos de Divaldo Franco, a gente tem relatos de Ivone do Amaral Pereira. Nesses livros dela, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, ela fala muito disso, que durante o sono físico, os mentores espirituais que trabalhavam com ela, especialmente o espírito Charles, ia ajudá-la nesse desdobramento para vivenciar experiências intensas no mundo espiritual, produtivas, intensas, experiências muitas vezes assustadoras, para que ela pudesse despertar os seus valores, né, para que ela pudesse crescer individualmente com o trabalho, com o conhecimento, enfim, com tudo aquilo que é importante. Joana de Ângeles também, Divaldo Franco comenta em suas palestras, que não são raras as vezes em que Joana de Ângeles ajuda ele, né, o ajuda na emancipação, e ele então vai vivenciar experiências do mundo espiritual. Chico Xavier com Emmanuel e com outros espíritos também da mesma forma. Enfim, temos ali muitos relatos. Mas esses espíritos, nesse momento de emancipação, que têm realmente consciência do que está acontecendo, são raros. Nós vivemos numa condição bastante, digamos assim, improdutiva, numa condição improdutiva pelo fato da gente não ter essa consciência espiritual. Nós estudamos a doutrina espírita, nós fazemos aqui a análise de tudo isso, mas no momento de vivenciar a experiência a gente não tem realmente conhecimento do que está acontecendo. Só para a gente ter uma ideia, eu separei aqui um trecho do livro Os Mensageiros, de André Luiz, que ele é muito interessante, que fala sobre essa nossa relação, a relação dos encarnados e dos desencarnados, ou amarela ou nem sabe, né, Ju? Esse que é o problema.
Então aqui para nós, primeiro vamos aqui para o livro dos Espíritos. Perguntou Kardec então, o espírito encarnado permanece de bom prazer no seu corpo material? Os espíritos dão uma resposta interessante, mas ali eu colocaria ali um adendo, né? Os espíritos respondem, é como se perguntasse a um presidiário se gostaria de sair do presídio. O espírito aspira sempre à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é ele. Então a resposta que eles dão naturalmente é a questão número 400, Lúcius. Então nessa questão 400, os espíritos, toda vez que eles colocam para nós essas respostas, eles sempre nos chamam a atenção para aquilo que é de esclarecimento, para aquilo que é uma realidade do mundo espiritual. Mas no mundo físico, a gente não tem essa resposta tão simples assim. É como se perguntasse a um presidiário se gostaria de sair do presídio. Para a maioria de nós que estamos aqui encarnados, a gente nem sabe que está no presídio. Por isso, então, quando eu durmo, eu não tenho aquela ideia assim de que eu tenho que me libertar. A minha preocupação é que eu tenho que dormir logo para acordar no dia seguinte para trabalhar, porque eu estou preocupado, que a minha cabeça está sempre pensando. Naqueles estudos que nós fazemos sobre os sonhos, nós lembramos que os sonhos, né, você se lembra quando nós fizemos? Nós trouxemos 3 aspectos importantes dos sonhos. Primeiro que o sonho, de um modo geral, ele acaba sendo um reflexo do cotidiano. Só para vocês terem uma ideia, ontem à noite eu estava assistindo um jogo de vôlei, Estados Unidos e Japão, começou ali por volta de meia-noite, aí me deu sono, eu fui dormir. No meio da noite eu sonhei com o jogador Carlão, o antigo capitão da seleção brasileira. Aí eu pergunto assim, mas eu tive uma emancipação e fui encontrar com o Carlão, ou pelo fato de estar assistindo o vôlei eu sonhei com o jogador de vôlei? A gente vê que é um reflexo natural. Eu estava assistindo a um outro filme esses dias, que era aquele filme A Estrada, né, que eu comentei com vocês, e assistindo o filme é tão angustiante pelo que acontece na sua história, que eu tive um sonho perturbador. Aí eu pergunto, mas eu estava perturbado durante o sono por uma experiência negativa, ou aquelas cenas e situações que geraram na minha mente aquela condição? Então a gente vê que o nosso cotidiano e as influências externas nos provocam sonhos. Sonhos positivos, sonhos negativos, sonhos indiferentes. Uma outra condição que a própria psicanálise acaba depois abordando, e Freud trouxe isso com bastante propriedade, ele dizia que os sonhos, na verdade, para nós são válvulas de escape para os nossos conflitos interiores. Então aquilo que eu tenho de reprimido dentro de mim é através dos sonhos que eu ponho isso para fora. E aí então eu crio imagens e fantasias representando aquilo que diz respeito à minha realidade íntima. E aí então muitos psicanalistas valorizam muito os sonhos. O que você sonha, o que você sentiu, quais são as imagens, quais são os símbolos que surgiram. E o terceiro, finalmente, a realidade dos sonhos, é de fato o espírito trazendo lembranças de uma experiência vivenciada durante a sua emancipação. Então, quando a gente fala sobre sonhos e sonos para todos nós somos espíritos encarnados, mas dentro de uma realidade completamente alheia à que o mundo espiritual oferece para nós. Tudo diz respeito ao nosso mundo atual. Aquilo que eu vivo é agora, aquilo que eu vivo é esse presente, aquilo que eu vivo é o que acontece, o que eu faço e tudo mais. Não dá para a gente distinguir aquilo que é, de fato, uma experiência, digamos assim, de uma outra dimensão, ou simplesmente uma fantasia, uma ideia criada na minha mente. Então, quando coloca para nós aqui, perguntar se um presidiário gostaria de sair de um presídio, se por acaso ele viver dentro daquele presídio e não se dar conta que está preso, ele não tem preocupação de se libertar. Mas quando nós começamos então a adquirir novos valores e ter uma consciência mais desenvolvida, a gente tem essa preocupação, a gente dorme querendo viver coisa nova. A gente dorme querendo encontrar com pessoas queridas, querendo conhecer lugares novos, querendo conhecer ideias novas. Então, porque a gente tem esse conhecimento. Mas você vai perguntar, por exemplo, para o Joãozinho da Silva, que é pedreiro, que mora não sei aonde, que não está preocupado com nada de religião, se ele sabe alguma coisa do mundo espiritual. Mesmo que ele vivencie uma experiência das mais intensas, para ele vai ser simplesmente uma fantasia. A Aninha colocou aqui em cima, deixa eu botar só um pouquinho lá em cima, A Jandira colocou, podemos sentir a nossa alma, de como realmente espiritualmente está? A nossa alma somos nós, né, Jandira? A gente precisa dar uma modificadinha nessa ideia, como se eu dissesse assim, meu espírito está cansado. Está aí quem eu sou. Eu sou o próprio espírito, né? Então eu estou cansado. E a gente vê a condição da nossa alma de acordo com a tranquilidade ou a perturbação da nossa mente, da nossa consciência. Como eu intimamente me sinto hoje? Como está a minha saúde emocional, minha saúde psicológica? É assim que eu vou transferir
para a minha realidade, exatamente em que condições eu me encontro. Né, deixa eu ver, alma encarnada e espírito desencarnado, as duas a mesma coisa. Você pode usar tanto um como o outro. Isso é uma questão de palavras, né? Deixa eu ver aqui, colocado, a Aninha colocou para nós, né, quando a gente tem um sonho recorrente e que nos recordamos muito bem e a situação se repete, a gente vê que é nítido que foi verdade, não foi sonho, né? E aí a prece de dormir entra como remédio, né? Para mim foi o melhor remédio, né? Mas se ficarem vigilante volta. Mais ou menos, como a gente chama, Aninha, certa vez Chico Xavier sendo entrevistado ou dando uma orientação a respeito dessa condição do espírito durante o sono, ele diz assim que no momento em que nós dormimos, nós nos tornamos um envelope fechado. A prece é o selo que vai te mandar para determinado lugar. Então, se você pode ser um envelope sendo mandado para qualquer lugar do mundo, para qualquer situação. Quando você mentaliza uma direção, quando você mentaliza um estado de espírito, é ali então que você vai ser conduzido para aquelas esferas mais tranquilas, para aqueles ambientes mais tranquilos, naquelas companhias mais tranquilas. Se por acaso nós temos tendências, nós temos preocupações, temos temores, e a gente se entrega ao sono, a gente vai continuar vivendo isso no mundo espiritual. Quantas e quantas vezes, né, nós dormimos e acordamos assustados pelo fato da gente reviver durante o nosso sono físico a mesma coisa que a gente vive na nossa realidade. E isso é fato, não é uma ilusão. A Bárbara colocou a prece antes do sono pode amenizar ou impedir sonhos mais pesados? Sim, é exatamente aquilo que a gente colocou. A mentalização, a elevação do pensamento nos coloca em sintonia com vibrações superiores no mundo espiritual e que nos protege de alguma forma, porque se a gente se deixar levar pelas nossas tendências, mas tem um detalhe interessante também, Bárbara. Se por o dia a gente vive o oba-oba, né, a gente vive irresponsavelmente, vive inconsequentemente, vive como se nada tivesse acontecido. Aí chega durante a noite, a gente faz uma prece, acreditando que ela simplesmente vai anular a nossa realidade, é uma grande contradição e uma grande ilusão também, porque vai se sobressair na nossa mente aquilo que é mais intenso. Então eu tenho que ter um dia equilibrado, uma vida equilibrada, manter sempre a minha religiosidade, né, ativa, mais importante, e eu sempre vou ser um espírito tranquilo. Agora não adianta nada, é aquela coisa da promessa, né? Eu faço, aconteça, aí eu pago uma promessa, a coisa se resolve. Não é assim. É uma doce ilusão. A nossa mente vai demonstrar exatamente aquilo que nós somos. Se eu sou alguém perturbado, e eu uso a prece como escape, eu estou me enganando. Eu estou tomando simplesmente um placebo, um remédio que não faz efeito nenhum. A Cindizinha colocou, né? São nesses momentos que fazem a gente ter aqueles sonhos de algumas pessoas chamam de lúcidos. É o que depende do desprendimento, né, Cindizinha? Se você pegar, por exemplo, o meu caso, eu tenho uma dificuldade enorme de me desprender. Né? Eu já tive algumas experiências assim muito banais, né? Que se eu contar para vocês, vão dizer, e daí? Né? Mas eu posso dizer assim, o máximo que eu já tive assim, de intensidade de sonhos foi sonhar com uma colega, que era esposa de um amigo nosso da família, e de repente na semana seguinte ela dizia assim, semana passada eu sonhei com você. Então quer dizer, nós sonhamos juntos e de repente a gente se encontrou. Isso pode ser real, isso pode ser fantasioso, sabe lá. Então o mais intenso que eu já tive de experiência de sonho é isso que eu te falei. Então tudo depende do quê? Da sensibilidade que a pessoa tem, da facilidade de desprendimento dela. Se ela tem mais facilidade para isso, porque a gente lembra que o sono se torna muito mais confuso quanto mais apegado nós somos. Porque então eu não consigo definir aquilo que é real, aquilo que é fantasioso. Agora tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para desprendimento que ela consegue de fato definir, olha, isso aqui é um sonho que eu tive. Isso aqui é uma realidade. E aí então a gente começa a vivenciar isso. E quanto mais conhecimento técnico a respeito do assunto, ou conhecimento específico em torno de eu sei o que está acontecendo, eu sei o que é possível, né? Nós que estudamos a doutrina temos essa possibilidade, quem estuda viagens astrais tem essa possibilidade, mesmo não sendo espírita. Então a gente tem que saber do que está acontecendo, né? Quem sabe, né, Bárbara? A gente faz aí uma convenção, uma conferência, vai ser bem interessante, né? Vira e mexe, a gente tem aqui os sonhos aqui de que está todo mundo se encontrando, todo mundo fazendo e acontecendo, né? Vamos ver quem sabe a gente consegue bolar isso tudo, né? Mas o importante é que a gente não consegue ter essa liberdade de escolher como sonhar, porque do jeito que a gente sabe qual seria o nível da coisa, né? A gente faria bagunça para cá, bagunça para lá, não teria nada sério. Então é importante que a gente tenha as coisas acontecerem quando tiverem que acontecer, né? E não simplesmente quando a gente quer. Na questão 401, né? Foi, Ju, e eu não sonhei com você, você devia ter me falado, você devia ter me chamado. Na questão 401 nós temos aqui, durante o sono,
A alma repousa com o corpo? Essa é a questão que a gente começa a colocar. Quer dizer, o corpo dorme, a alma também dorme? Respondem para nós aqui: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços entre o corpo e o espírito, e ele se lança pelo espaço e entra em relação com outros espíritos sintonizados por ele. Então há aqueles que ficam naquele torpor significativo, como se fossem pessoas embriagadas, sendo carregadas, sendo conduzidas, onde eu estou, quem sou eu, o que está acontecendo. Tem outros que não ficam torporosos, mas se aventuram pelo mundo espiritual sem terem consciência do que estão fazendo, e daí então quando despertam, estão naquela condição, né? Olha, eu tive um sonho hoje que foi assim, que foi assado, que eu fui em tal lugar, que eu viajei, que foi isso acontecer. E ele fez isso inconscientemente, que na cabeça dele é apenas uma fantasia. Mas que ele, pelos seus desejos e pela facilidade que ele tem de se emancipar, ele conseguiu vivenciar de fato essas experiências, só não compreendeu o que estava acontecendo. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas, pelo fato de não terem essa consciência desses fenômenos espirituais, como a gente pode dizer assim, inclusive fenômenos mediúnicos, que você conversa com pessoas, poxa, eu tive um sonho, sonhei com minha avó que desencarnou e coisa e tal, e de repente você sonhou com ela mesma. Foi um sonho agradável, foi um sonho difícil, pessoas que diziam assim, olha, eu sonho sempre com meu pai que desencarnou e ele está chorando o tempo todo. O que pode ser isso? Pode ser uma realidade? Pode ser. Pode ser uma fantasia? Também pode ser. Porque na verdade ela vê aquele choro como o seu próprio sofrimento. Ou às vezes ela pode de fato encontrar com esse pai e perceber ali então que ele se encontra em sofrimento. Mas somente aqueles que vivenciam a experiência e analisam todos os detalhes daquilo que acontece, que pode definir. A gente chegar assim, vocês chegam para mim e falam assim, eu tive um sonho assim, assim, assim. Eu começo a especular aqui, eu sou criativo, eu levo vocês aqui para viagem no mundo dos sonhos aqui sem querer voltar. Agora, isso é real? Não dá para a gente saber. Para quem vivencia uma experiência pessoal, íntima, só ele vai saber definir. Mas para isso ele precisa estudar, ele precisa compreender o que acontece, ele precisa entender exatamente o que é fantasioso, o que é realidade, até que chega um momento em que ele consegue definir aquilo que acontece. E mesmo assim isso é muito difícil também. O Dudu colocou assim como pode ser o pensamento do dia a dia, que levou a saudade, o sono e se viu chorando. Sim, isso pode acontecer também com frequência. Até porque muitas vezes nessa questão de perda de entes queridos, a intensidade do pensamento é sempre muito forte. E a gente sonha com essa pessoa que desencarnou, e chora por causa dela, e sente saudade por causa dela, e coisa e tal. E a intensidade é tão grande que chega uma hora que a gente acaba criando essa fantasia na nossa cabeça. Né? Então fica tudo ali registrado, basta que a gente dê ali evasão, possibilidade que se emancipe. Né? Deixa eu ver aqui, a Jandira colocou, é engraçado quando eu vou ao plano espiritual encontrar meu avô, sempre o vejo muito bem, né? Mas a minha avózinha nunca está no mesmo plano dele, né? Mas ele já me disse que ele estará em breve. Né? Sendo isso para você experiências recorrentes, lembranças bastante reais, e que fogem às fantasias do dia a dia, isso pode ser uma experiência real, né, que inclusive é um privilégio para quem tem sonho dessa natureza. Né, o Brás colocou que na maioria dos sonhos são reflexos psicológicos de coisas que estão armazenadas no nosso subconsciente. Então, é exatamente aquilo que a gente guarda, que a psicanálise analisa tanto. Só que a psicanálise, Brás, ela tem um detalhe porque ela não leva em conta a existência do espírito. A psicanálise analisa apenas aquilo que está no subconsciente. Então, a parcela, o peso que tem ali cada uma dessas experiências, né, ele é são experiências relativas. Às vezes a gente vivencia experiência no mundo espiritual que não lembra. Às vezes a gente vivencia uma fantasia que é muito mais real do que uma experiência espiritual, de acordo com o desprendimento, de acordo com aquela perturbação e confusão que a gente acaba vivenciando. Aqui então, na questão 403, complementando essa ideia, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Né, que é a resposta que ele traz para nós, falando exatamente que os sonhos nada mais são do que lembranças de experiências que também podem ter sido vivenciadas no mundo espiritual. A Mia colocou, né, precisamos cuidado com o que é real ou fantasia do nosso inconsciente. O mais importante de tudo, Mia, nós somos, de modo geral, pessoas muito místicas, da natureza humana, principalmente para nós, que vivenciamos assim, de uma forma mais intensa, na nossa crença, que professamos a nossa fé de um modo muito mais contínuo, né, através de estudos, de palestras, de participação e tudo mais. Então muitas vezes a gente vê algo que é perturbador ou algo que é extremamente agradável
E pelo fato da gente ter essa tendência mística, é natural que a gente continue alimentando cada vez mais essas nossas ideias. E em todas as religiões são assim. Quantas freiras relatam que sonham com o inferno, que sonham com o céu, que sonham com anjos, com santos? Quantas vezes nós temos evangélicos que sonham com Jesus, que sonham com anjos, que sonham com paraísos? E a gente pergunta, isso são experiências reais ou são fantasias? Então é importante, a gente não pode julgar o que é, o importante é a gente ter o cuidado para fazer essa análise. Porque pode ser real, se isso for real e a gente tiver consciência dessa realidade, isso se torna muito proveitoso para todos nós. Agora, se isso for irreal e a gente levar como real, se de repente eu sonhei que eu estou morrendo, e eu me vejo no meio do inferno, se eu levar isso a sério, acreditar que essa é uma realidade sem analisá-la devidamente, a minha vida vai ser um tormento. Se você sonha que alguém querido está desencarnando, e de repente você fala assim, olha, eu sonhei que está morrendo e coisa e tal. A nossa cabeça, ela trabalha com símbolos. Ela não trabalha com ideias concretas. Porque a gente vê muita informação, a gente absorve muita informação, e o nosso cérebro é limitado. Ele tem ali um potencial de analisar aquilo que está no nosso cotidiano, na nossa realidade. Quando você começa a colocar informações que são abstratas, informações que são incoerentes, ele cria símbolos para poder identificar essa informação. E esses símbolos nem sempre representam a realidade. A psicanálise estuda isso, como eu falei para vocês, com profundidade, analisando símbolos, o que significa, dentro de um contexto. E não simplesmente a gente imaginar que a coisa é exatamente da forma como foi trazida. Né? A Darlene colocou para nós, né, é possível que nós, nessa faixa de evolução, consigamos ver Jesus? Olha, Darlene, é difícil a gente dizer que é possível ou que não é possível. Porque cada um tem experiências muito particulares que são trazidas dentro de contextos. Mas o que a gente pode dizer, assim, de modo geral, o nosso pensamento se encontra numa faixa vibratória muito diferente. A nossa realidade é outra. Nós não temos assim aquela consciência tão elevada a ponto de nós nos elevarmos às esferas mais altas. Tampouco tem a necessidade de um espírito dessa envergadura vir até nós para trazer um recado. É muito comum pessoas que falaram que sonharam, que eu vi que conversaram com Deus, conversaram com Jesus, e na verdade nós temos ali uma hierarquia enorme de espíritos que são protetores, que são trabalhadores, que vêm dar esse recado. Muitas vezes utilizam esses argumentos para poder convencer de acordo com as nossas crenças. Agora sim, como eu falei para vocês, dizer que é possível, que é impossível, eu não sei dizer. Mas dentro da realidade, nós estamos numa faixa vibratória muito inferior daquela dimensão. Somente realmente eu acredito que aqueles que se encontram numa faixa muito superior, com um grau de consciência muito elevado, que tem uma sensibilidade muito aflorada, são capazes de ter esse tipo de percepção. Esse pelo menos é assim o que a lógica nos leva. Agora, exatamente, advogado, né? De repente eu sou uma pessoa que tem essa crença fervorosa, que tem uma conduta adequada, que me mantenho nesse padrão vibratório superior, que tem essa experiência, por que não? Agora, eu acredito que isso é muito difícil, tá? Mas essa é uma questão pessoal. A Luísa colocou em cima que eu já tive uma experiência com uma prima, encontrei com ela em sonho. Ela me mostrava onde foi socorrida, via aquele galpão grande, ela dizia que era o hospital onde que ela estava, né? Foi muito real. Ela me pedia para dar um recado para a filha dela, e conforme fui falando com a minha prima, as lágrimas foram rolando, e depois ela me contou o que estava passando e que a mãe estava preocupada, né? Então são experiências assim que acontecem, né? Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, a diferença da densidade perispiritual é difícil nos ver um espírito superior, né? Podemos ouvir a sua voz, a intuição, a inspiração, mas a visão, eu acredito que é muito difícil isso, né? O Mário colocou, eu acho que não, pois não suportaríamos tanta luz, né? Então, não é uma questão de resistência, né, Mário? É uma questão de sintonia mesmo, porque os espíritos conversam em linguagens muito próprias, e essa linguagem ela se dá através das energias. A nossa energia é diferente daquela energia. Então a gente não consegue sintonizar. É como se eu fosse um assinante de um canal que tem ali de uma empresa que me fornece imagem em alta definição, querendo transmitir, se eu fosse dono de uma empresa assim, querendo transmitir um programa para alguém que usa televisão convencional com antena comum. Ele simplesmente não consegue captar essas energias. Não tem como. E até porque também, pelo fato da gente se encontrar numa condição muito, muito materializada, você entrando em contato com alguém, a gente vê isso, você está perto de alguém que você gosta muito, alguém que te dá aquela sensação agradável,
Muitas pessoas que iam visitar, por exemplo, Uberaba, Chico Xavier, relatavam assim, nossa, eu estive perto do Chico, senti uma vibração que eu comecei a chorar. Então não é só emoção, é de fato uma influência vibratória que traz que provoca essa sensação. Pessoas que tiveram com o Papa, por exemplo, católicos, né, que tiveram ali experiência, não, eu estive perto do Papa e comecei a chorar. É uma vibração, uma emoção que a pessoa sente. Então, na verdade, esses espíritos dessa alta envergadura, eles não provocam esse tipo de tumulto, de perturbação nas pessoas, exatamente porque nós não somos capazes de administrar ainda essas sensações. Então é tudo muito lógico. Por que ele viria, sendo que tem um monte de gente que pode falar por ele? Imagina, por exemplo, Jesus vindo falar comigo. Falar assim, eu não aguento. Se Bezerra de Menezes já vier falar comigo, já é muito. Eu vou falar assim, quem sou eu para poder ter um espírito dessa envergadura para falar comigo? Desse quilate. De repente pega ali o espírito protetor nosso, que já é um espírito superior vindo falar com a gente, já é alguma coisa assim estrondosa, porque ele só fala através de intuição. Quando ele chega perto da gente e fala assim, olho no olho, entre aspas, já é algo para nós assim acima de qualquer tipo de expectativa. Imagina a gente pegar um espírito como Jesus, por exemplo. Então, assim, é possível? Todo mundo gostaria? Sim, mas pela lógica, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande. Né? Um espírito assim, por exemplo, ele tem ali muitas atividades, muitas preocupações, e tem ali muita gente que trabalha com ele e por ele. Daí então ele não se dá, né? Não que ele não vai se dar esse trabalho, mas ele não provoca esse tipo de abalo nas pessoas, porque não vai ser produtivo. Ele vindo falar comigo vai me provocar uma tal comoção que pode me levar à loucura, pode me levar ao fanatismo, se eu não souber administrar. Daí então tudo na dose certa. Para a gente não levar uma overdose vibratória, uma overdose energética, ou uma overdose emocional, digamos assim. Tudo dentro do equilíbrio. Se do contrário, a gente vai muito mais se desequilibrar do que fazer isso. Quantas pessoas dizem assim, Deus veio falar comigo, e em nome dele então nós vamos cometer ali o suicídio porque ele disse que tem que ser assim. Pessoas não suportam tal emoção. Então a gente usa a lógica. Dizer que é possível, que não é possível, a gente não tem condições ainda de definir, porque a gente está ainda aprendendo sobre essa relação. As possibilidades do mundo espiritual vão além da nossa compreensão, mas a lógica diz que tem essas limitações. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente então, meus amigos. O que eu queria ler para vocês aqui, engraçado que eu tinha programado esse nosso bate-papo de hoje sempre uns 20 minutos só, para dar continuidade no nosso assunto, né? Mas pelo jeito o assunto é sempre palpitante. Mas vamos em frente. Eu separei aqui para vocês terem uma ideia de como é a nossa reação durante esse momento de emancipação, como o mundo espiritual percebe isso. Então nesse livro, Os Mensageiros, quando se fala em Os Mensageiros, ele se refere exatamente aos espíritos que reencarnam, trazendo essas mensagens, trazendo esses ensinamentos. E aí, então, num dos capítulos, é o capítulo número 38 do livro Os Mensageiros, intitulado Atividade Plena. Então eu vou ler para vocês um trechinho para mostrar essa relação, porque eu lembro quando eu li esse livro, há um tempo atrás, me chamou a atenção essa parte, porque me veio exatamente a imagem desses espíritos em desdobramento, em emancipação, em contato com esses outros espíritos. Né? Sim, é assim de fato, né, Luísa? Quando se fala em sexualidade, quando se fala em família, quando se fala em mediunidade, sonhos, sempre chama atenção. Né? Não tem como. É um assunto sempre palpitante para todos nós. Então vamos lá. O assunto diz o seguinte aqui, o texto. No salão acolhedor de Dona Isabel, essa Dona Isabel era um espírito encarnado, havia 40 anos, que tinha criado ali, né, um grupo espírita muito atuante naquela região, e ali então os espíritos estavam sempre presentes, interagindo com ela, né, ajudando e também recebendo ajuda para os trabalhos junto aos encarnados. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecemos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Olha só, horas da madrugada, pessoas indo e vindo, em estado de espírito naturalmente. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém,
onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, isso André Luiz falando, né? Acentuei minhas observações verificando que muitas pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas mantinham-se de pé sob o amparo de braços caridosos e carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava fazer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Amiceto, que era o espírito que estava lá, veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade, ou seja, sem o esquecimento, não teríamos oportunidade de renovar os nossos votos evolutivos aqui no nosso mundo, digamos assim, porque a gente sempre estaria com a nossa mente presa no passado. Então a gente reencarna e volta também aqui durante esse momento de sono físico com um esquecimento parcial ou total do evento, mas guardando a sua intuição. Sem o nosso campo, deixa eu ver aqui, sem a obliteração temporária tal. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, esqueceriam as obrigações imediatas. Tá, beleza. Sem o nosso campo, se o nosso campo lhes fora francamente aberto, esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Então esse relato aqui, beleza, então. Esse relato aqui mostra para nós exatamente qual é a condição em que nós nos encontramos no mundo espiritual, no momento de emancipação. Porque a maioria de nós, pelo fato de estarmos muito presos, muito vinculados ainda ao nosso corpo físico, quando a gente se emancipa, é aquela coisa assim, vocês já sonharam que estão com sono? Eu com frequência sonho isso. Tenho aquele sonho que eu não consigo ficar de olho aberto, dentro do sonho. Tamanho cansaço que eu sinto às vezes. Então você vai para o mundo espiritual, você fica assim desorientado, se perguntando quem eu sou, o que está acontecendo, como é que é. Se alguém fala para você assim de um conceito muito elevado, você fica, não entendi nada. Então ele fala aqui de um sorriso infantil, interessante essa expressão dele, um sorriso infantil enquanto são transmitidas orientações específicas. Então a gente dá aquele sorriso infantil pela felicidade, pela alegria de estar ali em contato com aqueles espíritos, mas a gente não tem lucidez para a gente poder manter ali um equilíbrio, fica meio lerdo mesmo, exatamente, Jandira, seria o nome correto. É um estado de letargia, uma sensação assim de torpor que toma conta de todos nós. Então, infelizmente, os encarnados, todos os encarnados são assim. Os espíritos interagem conosco que somos espíritas, com os evangélicos, com os católicos, com os budistas, com os judeus, com muçulmanos, com hindus, com todo mundo. A relação do mundo espiritual ela é intensa, ela só muda sua característica, pelo fato de uma questão cultural. Eu não posso falar numa linguagem aberta para alguém que tem determinadas crenças. Eu não posso dizer para ele assim, olha, eu sou um espírito que veio aqui te fazer uma visita. Se a crença dele diz que os espíritos não fazem isso, que isso é proibido. Porque do contrário, provocaria nele uma grande perturbação. E daí então geraria tamanho desconforto, tamanho problema, que seríamos, assim, digamos, um desserviço para a relação com o mundo espiritual. Então eles falam numa linguagem que nós compreendemos. Daí então que muita gente sonha com aquilo que acredita dentro da sua crença. Pessoas que sonham, um anjo veio falar comigo. Quem são esses anjos exatamente? São os espíritos que estão ali do nosso lado. Eu conversei com santa não sei o que, com santo tal, santa onde. Que na verdade são espíritos que se colocam naquela condição para transmitir uma mensagem.
para que ela seja captada, seja entendida dentro da nossa capacidade de aceitação. Do contrário, a gente vai recusar. Daí então que nesse relato que eu queria passar para vocês, mostra a grande dificuldade. E é aqui que entra agora esse nosso texto, o prefácio, do item 10 do livro da Coletânea de Preces, que fala no momento de dormir. A gente vai ver exatamente o que Kardec coloca na introdução. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, tomara, né, Ju? Um dia a gente pega ele para fazer aqui um bate-papo. Então, aqui na introdução, Heloísa, pode começar a colagem, por favor, do item 38. Por favor. Então, começa dizendo Kardec para nós: o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem para a regeneração de suas forças orgânicas e das suas forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. É então que ele tira de tudo que vê, de tudo que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentânea concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, eleve o seu pensamento, no momento em que sente aproximar o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Aqui então, nesse relato, que mostra para nós aqui dois aspectos, né, duas características diferentes dessa experiência. Só que o que Kardec coloca são dois extremos, né? Ou aqueles que têm mais consciência, que têm mais conhecimento do que acontece, pode buscar, pela sua elevação, pelos seus valores, as companhias que lhes são mais agradáveis. Nós, como espíritas que somos, para os nossos amigos, nós vamos buscar os nossos conselheiros, vamos buscar os nossos protetores, para que eles possam nos dar as orientações de que necessitamos para continuar a nossa vida, as nossas lutas, enfrentando as nossas dificuldades. Né? A Ju, sem ter o que fazer, veio na minha casa. Fazer o que eu não sei, né, Ju? Provavelmente comer alguma coisa. Né? Claro, vai falar com a minha mãe que cozinha, né? Comigo você não veio falar. Mas tudo bem, eu estou sabendo qual é a sua. Então, nesse caso, a gente tem aqueles que são mais elevados. Aqueles que são os mais perversos, que Kardec colocou, como um prisioneiro perverso, ele vai buscar ali os seus momentos de crime, os seus momentos de infração das leis morais, das leis sociais. Ele procura então realizar os seus desejos naquele momento, mesmo que seja inconsciente. Quando ele fala assim, bom, agora eu posso fazer tudo, então eu faço o que eu quiser. Mas tem um terceiro nível que Kardec não citou, que são os espíritos indiferentes, que é exatamente nessa condição em que a grande maioria de nós se encontra. Aqueles espíritos que não fazem mal, não fazem bem, quando acorda fica zanzando pela casa, vai fuçar nas gavetas. Porque tem isso, ele levanta, não sabe o que fazer, não se deu conta, acredita que está acordado, vai lá, mexe nas gavetas, mexe no papel, porque é a fantasia que ele criou na sua própria mente, embora num estado de emancipação, vai para a rua, vai pegar seu carro, vai até o mercado, vai até a empresa, de repente está num lugar que não conhece. São os espíritos indiferentes, que é exatamente a grande maioria de nós. Certa vez eu vi uma imagem que foi criada naturalmente através da computação, mas que revela um quadro muito interessante. Um homem que se levantou, percebia-se que ele estava naquele processo de emancipação, aí então ele sentou do lado da cama, né? A Ju colocou ali também, né, uma experiência familiar nesse sentido, né, Ju? Se sentou ao lado da cama, baixou a cabeça e ficou ali durante horas. Até que chegou uma hora que ele voltou a deitar, acordou, foi para o trabalho.
simplesmente fez isso. Ficou sentado, parado, sem fazer nada. Porque não sabe o que fazer, não tem consciência do que aconteceu. A sua mente, de um modo geral, não está voltada para nenhum tipo de produtividade. Ele não está preocupado se ele tem que fazer e tudo mais. A maioria é assim, Ju. Até mesmo medo. Não faz por receio. Ele se vê desprendido, mas você tem esse medo de fazer. Daí então, que essa prece que é feita, que Kardec coloca para nós, vai exatamente ilustrar aquilo que o Chico colocou para nós. Ou, na verdade, aquilo que o Chico disse, confirma aquilo que Kardec trouxe. Que ele diz que nós morremos todo dia, dizia Chico Xavier. Só que nós reencarnamos em cada acordar. E nesse momento em que nós adormecemos e nos tornamos inconscientes, nós somos aquele envelope fechado, que ele pode ser postado em qualquer caixa de correio e vai para qualquer lugar. O momento em que nós entramos em prece, em que nós direcionamos o nosso pensamento, é exatamente o selo e o destino que nós assinamos. Se nós pedimos orientação, se nós pedimos conselho, se nós pedimos oportunidade de trabalho, mas dentro daquela coerência, ou seja, eu tenho que fazer isso durante a noite, mas viver isso no meu dia como se fosse uma realidade. Como se fosse, não é uma realidade. Eu então vou me aproximando cada vez mais pelas minhas ideias, pela minha tendência a esse tipo de atividade. Quando chega a noite, muitas vezes eu não preciso nem fazer solicitação. Eu já vou por uma atração natural. Somos nós que vamos vivendo assim. Então, o nosso dia reflete a nossa noite. Obrigado, Cindizinha. O nosso dia reflete a nossa noite. Eu lembrei aqui agora de uma outra experiência que eu posso colocar como sendo muito intensa durante os sonhos, que é algo assim que me marcou bastante. De vez em quando, faz tempo que eu não tenho, então significa que eu estou bastante desligado, né, dos orientadores espirituais. Mas certa vez eu lembro que alguém dizia para mim assim: para você volitar, você tem que desejar flutuar. E você vai naquela direção. E isso aconteceu várias vezes. Aí então eu levitava, ia naquela direção meio destrambelhado, batendo nas coisas, mas eu conseguia fazer isso. E esse sonho se repetiu durante muito tempo. Até que chegou um ponto em que eu começava a sonhar com experiências que demonstrava, por exemplo, esse tipo de flutuação, digamos assim, ou de volitação, como é dito nas obras de André Luiz. E uma outra experiência era atravessar paredes, atravessar corpos sólidos. Eu lembro que ele falou para mim assim: coloca a mão em cima da mesa. Aí eu coloquei. Aí ele falou assim: desejo que sua mão passe. Aí eu afundava a mão assim, parecia uma gelatina. Aí depois eu tirava a mão assustado. Aí ele colocava, vai de novo. Depois eu comecei a atravessar paredes. Aí eu sentia o impacto energético entre o meu perispírito e uma parede. E eu começava a atravessar essas paredes com naturalidade. E depois de um tempo eu sonhava me exibindo para as pessoas. Olha o que eu faço. E já faz tempo que eu não sonho com isso. Então essa presença, que eu não sei quem é, não sei o que estava fazendo, e essas orientações... Pois é, Júlio, ainda fiquei metido. Talvez foi por isso que eu parei de sonhar. Que eu olhava assim para sua cara com aquela cara de desdém e falava assim: olha aqui, Juliano, porque atravessava a parede. Aí você ficava com aquela cara de ué, como eu queria também e tal, né? Então a gente vê assim que, pois é, como a gente vê assim que a gente vai vivendo experiências no mundo espiritual e naturalmente dentro da nossa condição mental. Então você precisa estar disposto e você precisa estar em condições, digamos assim, receptivos a esse tipo de experiência. Se a gente vive o nosso cotidiano corrido, né? Pô, eu tenho uma vida muito intensa, com muitas atividades, com muito trabalho. Quando chega a noite você faz aquela prece corrida e adormece de cansaço. Como é que a gente vai se colocar à disposição do mundo espiritual? Nessa condição mental. A gente não consegue, por isso, todo mundo é assim, Ju. Né? Todo mundo vive assim. Né? Deixa eu ver aqui que foi colocado... O que você colocou, Bárbara? Ou eu entendi errado? Qual foi a sua primeira passagem que eu não vi? Alguma coisa ou eu entendi errado? Coloca de novo. Eu não estou vendo aqui a sua passagem. Deixa eu ver aqui um pouquinho só. Não saiu aqui, talvez tenha ficado bloqueado. Porque a única passagem, o único texto que tem seu assim é: ou eu entendi errado. Coloca de novo. Tá, Jair, coloca de novo, por favor. Se for muito grande, pode ser que não apareça, tá? Cuidado. Né? Então a gente vê assim que é importante que a gente tenha uma coerência assim, do que eu vivo durante o dia e do que eu vivo durante a noite, nessa emancipação. Como a gente tem essa preocupação muito grande, é difícil a gente simplesmente se colocar à disposição. Se todos nós tivéssemos condições de, olha, eu vou manter uma vida equilibrada e vou me colocar à disposição para ajudar no mundo espiritual, como a gente vê muitos relatos. Eu me lembro de um livro que contava, eu não me lembro o título dele, me perdoem, mas eram 3 personagens, 3 encarnados, que relatavam as suas experiências durante o sono.
e eram espíritas atuantes naturalmente, e todas as vezes que eles dormiam, vinham equipes para poder também incorporá-lo no grupo, para que ele pudesse ajudar também junto aos desencarnados materializados. E ele ia conscientemente, ele relatava assim experiências das mais belas, das mais interessantes, porque ele se colocava à disposição, porque ele vivia em função disso. Era praticante, era atuante, um deles era presidente de um centro espírita, que era ali muito preocupado com essa relação com o mundo espiritual, com os seus mentores, e durante a noite não dava outra, ele trabalhava junto com esse grupo. Agora, como é que a gente quer trabalhar se a gente não tem essa preocupação? Então, essa prece que é sugerida por Kardec, ela é para nós, na verdade, assim, o selo que a gente coloca. Mas é importante que isso seja apenas o complemento daquilo que a gente vive durante o dia. A Bárbara colocou, mesmo com todas essas experiências, você disse que está afastado dos espíritos ou da espiritualidade. Não, o que eu coloquei assim, Bárbara, esse distanciamento que a gente coloca é a falta de concentração. Porque por mais que eu trabalhe dentro da doutrina com divulgação, com estudo e tudo mais, eu trabalho com muito cansaço. Acaba sendo muito desgastante, muito corrido e tudo mais. Então eu não me coloco em condições de... Porque de repente, vamos supor que venham aqui espíritos na minha casa e falam assim, André, olha, nós vamos te levar para fazer um estudo. Eu falava, me deixa dormir, eu não quero ir. É o máximo que eu responderia. Pelo fato da gente se desgastar tanto durante o dia com a nossa... que a gente não se preocupa, que também a gente pode aproveitar esse momento nosso com mais lucidez. Então, quando eu falo assim, distanciado deles, significa porque eu não estou me colocando em condições de participar dessas atividades. Eu não falo de valores, eu não falo de sintonia, eu falo da minha capacidade de participar. Então, essa é uma experiência pessoal que eu posso colocar para vocês, para mostrar que todo mundo está nessa condição. Quem é aqui que não corre, que acorda todo dia, está preocupado e faz e acontece, quando chega a noite é aquele momento sereno, em que os espíritos vêm aqui nos ajudar, nos levam para isso ou para aquele lugar, a gente não oferece condições para ele. Como esse relato que a gente colocou aqui, muitas vezes a gente vai carregado a ouvir um conselho, porque a gente não consegue nem caminhar. Porque a gente se imagina caminhando, se imagina encarnado. Né? A Mia colocou em cima, né? Sonho desde pequeno que estou numa casa que não tinha como chegar. E eu queria sair e não conseguia. Eu chorava muito e pedia a Jesus que me tirasse dali. Toda semana eu sonho e acordo chorando. E uma voz sempre me falava, né? Criança, não sofra, logo poderá se deslocar. E ninguém sabe me dizer o porquê desse sonho. Acredito que seja algo mesmo inconsciente, né? Ninguém me fala sobre o que seria isso. É questão de estudos, né, Mia? É você estudar sempre essa questão da emancipação, é você viver numa condição de equilíbrio, no momento de dormir você sempre faz com rotina, né, sistematicamente, essa conexão com o mundo espiritual e deixa a coisa acontecer. Quando você estiver pronto, isso vai acontecer. Não adianta a gente querer forçar a natureza. Muitas pessoas que querem ser médiums, temos aqueles que são médiums que querem ser, temos aqueles que são médiums que não querem ser, temos aqueles que não são médiums e não querem ser, tão bem assim, e temos aqueles que não são médiums e desejam ardentemente ser médiums. Então eles começam a criar na cabeça dele, eu quero ser médium, eu preciso psicografar, eu senti alguma coisa que eu acho que é do espírito, de repente ele começa a fantasiar. Aí ele ouve um barulho na cozinha, opa, o espírito está falando comigo. Na verdade ali foi aquela borrachinha da torneira que abriu. Então ele começa a criar, quando ele deseja muito uma coisa e não está preparado para isso e não tem condições, ele fantasia e distorce a realidade. Daí então que nós temos que trabalhar assim, é um trabalho a longo prazo, não é algo que eu faço de uma hora para outra. Amanhã eu já começo a sonhar com eles, não. A partir de amanhã eu começo a me preparar para tal. E quando eu estiver em condições, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente coloca, né? Mas quando não temos desgaste físico e bate esse cansaço, seria desgaste fluídico também, né, Luísa? Muitas vezes você não tem um desgaste físico, mas você tem muitas preocupações. Você acaba tendo um desgaste emocional, um desgaste psicológico. Muitas vezes você fica em casa fazendo as coisas, e são tantas as preocupações que você não consegue se desligar disso tudo. E chega à noite, em vez de você se preocupar em se colocar em sintonia para fazer algum tipo de trabalho, você continua remoendo e processando aquelas informações. Então assim, é um conjunto que acaba, na verdade, sendo somado, né, nessa situação toda. André colocou para nós, ficou marcado na minha mente quando eu tinha por volta dos 18 anos, eu estava muito dentro das atividades na casa espírita, né, então sonhava que eu e outros descemos uma escada orando e todos vestidos com roupas longas e capuz. Eu estava numa época bem mais desprendida do lado material. De repente, experiências reais, né, André, por que não? Então aqui o que Kardec coloca para nós nessa pequena prece final, ele diz assim, uma prece muito simples, né? Luísa, pode colocar 39, por favor. Ele coloca para nós assim, então, ó.
minha alma vai encontrar-se por um instante com outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. Então, muito simples, muito objetiva, né? Mas primeiro ele se coloca à disposição, confia naqueles que vêm dar a sua assistência e pede para que essas experiências sejam registradas e sejam bem aproveitadas. Mas, mais uma vez, era simplesmente um complemento daquilo que acontece durante o dia e durante um bom tempo. Então, de segunda a sexta eu vivo qualquer coisa, de sábado e domingo eu tenho uma vida coerente, aí eu acredito que fazendo aquele momento importante de prece, tudo vai acontecer. É contínuo. A gente vai se transformando com o passar do tempo. Essa que é a grande realidade para todos nós. Então, meus amigos, a gente fecha por aqui esse nosso estudo. Tenho certeza que todos vocês teriam experiências muito interessantes para compartilhar com a gente, né? Cada um contando ali um pouquinho da sua experiência, cada um contando um pouquinho daquilo que vivenciou, que seria muito proveitoso, né? Muito proveitoso, inclusive, né? Mas, né, o tempo para nós acaba depois ficando limitado, né? Mas o que eu queria passar para vocês é exatamente isso, da gente ter, né, o entendimento dessa realidade, dessa vida que acaba se transformando, né? Beli, deixa eu ver a sua pergunta aqui em cima. Rapidamente aqui, deixa eu ver. Eu lembro que você tinha caído. Você perguntou aqui, quando nós vamos dormir, dependendo do grau espiritual que estamos, encontramos boas ou más companhias? Foi isso que você perguntou? Coloca para mim, por gentileza, se foi isso. Porque se o sonâmbulo é médium, o sonambulismo é uma constituição física. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, que mediunidade significa relacionamento com o mundo espiritual. Eu posso ser um sonâmbulo sem ser médium. Agora, através do sonambulismo, eu posso exercer a mediunidade, que significa conversar com o mundo espiritual. Então a palavra médium já traz para nós uma realidade. Ser médium significa intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Se o sonambulismo me proporciona esse contato, então eu sou médium sonâmbulo. Se eu sou um sonâmbulo que só fica andando pela casa e apenas isso, é uma constituição orgânica. Então, digamos assim, que tudo é uma questão de aplicação, é uma questão prática. Como as coisas se desenrolam, como as coisas se desenvolvem. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá legal? Braz, você pode subir então, meu amigo? Tá? Pessoal, lembrando que amanhã é a nossa última quinta-feira do mês e amanhã vai ser o nosso tema livre. E sendo o tema livre, né, nós ficamos aqui à disposição de vocês para vocês colocarem dúvidas, para a gente trocar ideias. A gente não vai seguir nenhum roteiro, não vai seguir nenhum livro, mas a gente vai ficar, né, simplesmente aqui conversando sobre os temas que vocês apresentarem para nós, tá bom? Vamos lá então, fechando aqui o nosso trabalho, né? Fechando aqui o nosso trabalho, a Vaninha não pôde vir hoje, que ela teve um compromisso na parte da manhã, e desse compromisso, então, ela acabou deixando um beijo para todo mundo, e talvez amanhã também ela não venha, porque ela vai fazer uma viagem até domingo, então eu acho que vocês viram a Vaninha apenas ontem, né? Então só na segunda-feira agora que nós vamos nos reencontrar com ela. Tá legal? Bom, passando então para o nosso amigo Brás, voltamos em seguida para dar os recadinhos para vocês. Com você, Brás.